Olá pessoal, bem-vindos ao sétimo episódio do Lugar de Leão. Desta vez já estamos aqui com o nosso painel completo. O nosso Ricardo está de volta. Vamos analisar o jogo do Sporting com o Braga. O primeiro jogo que não ganhamos, o primeiro jogo oficial que o Sporting não ganha. Esperemos que seja o único também. Portanto, se calhar vamos estar aqui um bocadinho menos animados do costume, já não estávamos habituados a não ganhar, estava a ser um início muito forte. Ricardo, só aqui para começar, está tudo bem contigo? O culto foi bom? O Gostaste? que é que foi bom? Diz lá. O culto onde tiveste? O culto foi muito bom, foi muito bom. Deu ali para fazer umas Fixe, rezas para pedir para o Sporting campeão. bacana, bacana. O que é que achaste do jogo? Começamos já contigo então. Então, eu não vi o jogo em casa, eu vi o jogo no telemóvel, portanto para mim foi um bocadinho difícil estar completamente concentrado em ver o jogo, mas eu acho que foi uma boa exibição do Sporting. Acho que o Braga também foi um bom oponente, apesar de nunca ter conseguido ter tantas oportunidades quanto o Sporting. Ainda assim dificultaram-nos bem o jogo porque estão bem organizados e estavam muito fechados e dificilmente eh, houve poucas oportunidades onde deu para ver se calhar a velocidade do Gyökeres e a força física dele, e acho que isso atrapalhou-nos um pouco o nosso jogo. E depois quando tivemos esses momentos também não sabemos a oportunidade, não sabemos aproveitar. Tivemos algumas oportunidades onde depois eh, a última definição de passe antes da bola ir para a baliza foi errada, portanto marcámos um gol cedo, uma grande jogada. O Pote eu acho incrível a maneira como ele realmente ele antecipa sempre o remate. E se vocês virem com atenção, o Diomandé faz o passe e ele não recebe a bola. Ou seja, ele consegue simular que vai receber a bola, aguenta uns segundos e depois mete a bola lá em cima e as defesas não fazem nada. Portanto, eu acho que isso é uma das grandes forças do Pote. E acho que Foi um gol ao pote. continua assim. Yeah. Se ele continuar assim, Uhum. um grande jogador, o resto da época. Mas depois tivemos o segundo gol que foi anulado, uma infelicidade. O Pote, pronto. Foi se calhar o lance mais polémico do jogo inteiro, né? Já ouvi várias opiniões. O que é que vocês acham no geral? Foi bem anulado? Foi mal anulado? Na minha opinião, eu acho que foi mal anulado. Mais um lance que até se viu noutros jogos desta jornada, no caso do jogo do Porto e no jogo do Manchester City, em Inglaterra. Lances parecidos e nenhum dos golos foi invalidado. Eu acho que o Mateus consegue perfeitamente ver a bola a partir e a bola não toca no pote, tipo, não influencia a jogada. Ele vê a bola a partir e não há nenhum desvio da parte do jogador. Portanto, para mim, tinha de ser golo. Acho que o árbitro esteve mal aí, mas o Sporting não perdeu os pontos por causa da arbitragem, não é por aí. Mas também já vi outras opiniões, se alguém tiver outra diferente. Vamos deve ser o único Eu que acha que foi concordo. bem anulado. Não, eu Portanto, também concordo. Eu também acho que foi bem no lado. Ok. ok, A dois Yeah. para dois. minha sério? opinião, foi mal anulado. Mas vou deixar isso para a minha rubrica de arbitragem. Ok, ok. Eu vou só dizer porque é que acho que é bem anulado. Acho que usar o exemplo do Porto não tem nada a ver. O do City é bastante parecido. Se formos analisar o Ake, está numa posição muito parecida com o Pote. E depois virei o Haaland na entrevista da Flash Interview. Ele disse que devia ter sido anulado e que se fosse adepto do Fulham estaria chateado. Portanto, essa é a perspectiva de um avançado que estava a jogar pelo City. E realmente esse gol é que devia ter sido anulado, não ao contrário. O Sporting validado, na minha opinião. E depois aquelas imagens onde, por exemplo, o Diogo manda para o WhatsApp, onde tens o Mateus e tens uma linha quando o remate sai, e eu percebo que é isso que vai pela regra, mas se tu vires a antecipação toda do remate do Yilmaz, tens o Mateus a tentar ver não só pelo pote, pelo Paulinho e também um defesa do Braga. Ele está com a visualização completamente tapada pelos três jogadores e tenta mudar de posição. E provavelmente ele não chegaria lá independentemente, e é chato. Mas acho que é bem anulado. Caso concordes. Não, eu concordo contigo. Eu acho que a única questão é que se o Pote e o Paulinho, que são quem está em fora de jogo, mas principalmente o Pote, estivessem na linha defensiva do Braga, eu acho que iria incomodar a mesma
e acho que iria dificultar a visão ao Mateus na mesma. Acho que o jogador que se calhar atrapalha mais a visão dele até é a defesa do Braga, porque está mesmo colocado à frente da bola. Mas eu percebo e acho completamente justificável o gol ter sido anulado, porque realmente estamos a esquecer que um jogador de futebol ele está na posição normal dele e tem dois jogadores à frente dele, em que um não está para diretamente a linha da bola, mas está muito perto, ou seja, causa sempre alguma dúvida e sinto que ele está fora de jogo. Pronto, é isso, é justificável. Eu acho que é mais uma coisa, a forma como o Pote, muita gente tem dito que o Pote desvia o pé ou a perna quando a bola vem. Para mim acho que não é tanto por aí, mas também demonstra o quão dentro do raio da ação ele estava. A Exato. única coisa é, eu acho que um dos grandes fatores para isto ter sido logo verificado é também a forma como o Mateus reage, não só quando o gol entra, mas a parte antes, onde ele já está a gritar que não consegue ver e está a gritar com o árbitro. Portanto, com a certeza que também influenciou a sua decisão. Já tinha em mente que isso tinha que ser verificado e deixaram jogar e depois foram ver. Por isso, se calhar no Fulham, o guarda-redes não foi tão vocal com esta pessoa à frente, portanto, se calhar Sim, sim, sim. o facto de ele estar a gritar tanto e terem que ver no VAR era um gol difícil de validar depois do guarda-redes ser tão vocal. E Sim, e aproveitou-se, eu acho que também se aproveitou a situação desse mesmo gol do Fulham, portanto, do City contra o Fulham, porque foi falado, foi muito debatido, e essas declarações do Haaland também vieram a ajudar muito a esse sentimento. E depois, quando acontece uma situação igual ou muito parecida, eu acho que dificilmente iria escapar. A minha opinião depois na minha rubrica, porque tenho aqui a regra número 2 da lei do fora de jogo para ler e queria deixar só para ok, ver esse momento. Pois vamos ter Senão, porque aqui, eu aqui agora acho que é mais para falarmos sobre o jogo jogado. é um isso. jurista, muito bem. Vocês acham que o terreno do Braga, portanto, jogar lá aceita-se o empate? É como, por exemplo, ir jogar à Luz ou jogar ao Dragão e não temos que ficar tão tristes com o empate, ou acham que temos a obrigação de Olha, ganhar lá também? grande pergunta, grande pergunta. Para a Sport TV que tem chamado isto nos últimos 15 dias o clássico, Um podem ir para um clássico. Yeah. certo sítio. Sim, eu ouvi isso, já Uh, ouvi isso. É o Braga subjetivo. não é um rival do Sporting, o Braga não tem rivais, nem o Famalicão, nem o Guimarães, ninguém quer saber deles. São clubes Não, insignificantes tem com o menos de Guimarães. 20 anos. O Pronto, o Guimarães ou o Vitória. Vitória? O Vitória, sim. Olha, são outros insignificantes que são Guimarães, não quer saber. Vitória ou Vitória de Setúbal. Bem, isto é para chamar todas as fanbases, bora, venham. Esteve mal. Mas não é um clássico nenhum, e mesmo durante o jogo e no pré-jogo da Sport TV estão a tentar puxar a narrativa que o Sporting não ganha lá muito e que é um jogo muito equilibrado. Se calhar no ano em que fomos campeões foi o ano em que o Braga se calhar jogou melhor do que nós e nós ganhámos sempre. Acho que é o único ano onde tu vês o Sporting a jogar pior. Por exemplo, os primeiros 25 minutos acho que o Braga estava completamente encostado neste jogo e não vejo mesmo como um clássico, e ir à Luz e ir ao Dragão é completamente diferente e não há um único dia que eu festejo um empate da pedreira. Nós fomos a ver Sim, os eu acho últimos que resultados com eles, nós já não perdemos com o Braga há 7 jogos seguidos. temos ganho a maioria, sim. Sim, eu acho que o Braga não tem estrutura para ser rival do Sporting. Eu acho que falou-se muito agora da sua qualificação para as Champions, né? Eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos o Sporting já teve mais vezes nas Champions do que o Braga a história inteira. E nos últimos 3 ou 4 anos também já teve mais títulos que o Braga a história inteira. Portanto, não é sequer comparável. Em termos de títulos e massa adepta também História. é um clube de história, sim, é um clube local completamente, não tem adeptos fora de Braga e se calhar nem o Braga são a maioria. Um, portanto, sim, chamarem aquilo clássico é mesmo a forçar. Mas pronto, acho que faz parte também do crescimento do Braga, tinha vindo a crescer, isso é um facto, e querem se afirmar, então querem fazer rivalizar à força, mas não Sim, estão a conseguir. acho que temos que reconhecer o que eles conseguem fazer com uma folha salarial muito inferior aos três grandes Sim, e sim, não se atrevam a chamar um quarto grande, que não, acho que nunca na vida vamos poder pelo chamar menos isso, não mas enquanto não ganharem um campeonato. Depois podemos falar, mas até lá. eles Mas dizem eu que mas acho tentam que ganhar um jogar em Braga é campeonato, sempre complicado. não E acho completamente. que este ponto foi muito. Eu acho que foi um grande ponto,
porque eu acredito que o Porto e o Benfica este ano não ganham em Braga. E ainda para mais, nós também não tivemos a sorte porque o Braga acabou de se qualificar para a Champions, a motivação era logo outra. Isto também não tivemos a sorte disso, o que fez também com que eles, mesmo tendo o jogo já à meio da semana, isto o cansaço para eles não existia porque estavam motivadíssimos porque tinham entrado na Liga dos Campeões. E acho que isso também foi um fator muito importante para este jogo. Apesar de eu achar que o Sporting a ganhar 1-0 e que o jogo controlado o treinador nunca pode, as mexidas do treinador quebraram completamente a equipa. Acho que a saída do Yulman foi. Apesar do Yulman não estar defensivamente, estava ali um bocado aos papéis, mas ele com a bola estava muito bem. Mas acho que o Morita com o amarelo para mim devia ter saído e pelo Bragança. Apesar de eu não ter posto o Bragança, mas como não havia mais ninguém no banco, pronto, era a única opção para o meio campo. Nem Acho sequer que precisavam pronto. de sair não precisava de sair nenhum, na verdade. Porque o meu Mourinho Sim, podia não é que sair. nunca muda a tática, nunca tem plano B. Parece que é Eu acho alérgico que a entrada do a um Bragança foi campo, quando a gente a um pronto, meio campo 3. perdeu ali um bocado o meio campo. E outra que eu também não gostei muito foi a saída a entrada do Catam, porque acho que a gente estava a ganhar o jogo e pedia-se um Mateus Reis que é mais defensivo e entrar um lateral que ataca e não sabe defender contra um Braga que ia carregar nos últimos minutos, acho que também não foi uma mexida muito Eu acho que ele inteligente do estava Amorim. claramente a apostar nas transições, né? Por isso é que meteu Sim, logo o Edwards para o intervalo e depois também meteu o Trincão, mas não sim, o conseguiu, Trincão não foi também bem foi mais uma eficaz. mexida pronto, que eu acho que o Trincão não devia ter entrado também. O Edwards também entrou muito mal. E se calhar eu até tinha feito de outra forma, eu tinha tirado o Gyökeres porque o Gyökeres notava-se que estava muito cansado e que já não. É E na segunda limitado parte, pelo amarelo, as decisões do Gyökeres foram muito. E já concordo. estava limitado com o amarelo, exatamente. Talvez teria tirado o Gyökeres logo ao intervalo com o Paulinho e tinha posto logo o Edwards e punha o Katama extremo. Também sabe, pronto, como também faz de lateral, era mais um também a ajudar a defender. Se calhar teria apostado num ataque mais móvel. Sem o Gyökeres, apesar do Gyökeres também dar-nos muito lá na frente para segurar a bola. Eu acho que o que Mas, faltou, diz. não, eu acho que o que faltou ao Gyökeres foi ter um bocadinho de calma. Eu senti-me um pouco nervoso e ansioso, principalmente a seguir a receber o amarelo, que mais uma vez é um amarelo ridículo, e ele fica logo condicionado. E depois, Exato. e depois a quantidade de faltas que ele foi sofrendo ao longo do jogo e que nunca eram assinaladas, eu acho que isso o deixou muito frustrado e muito ansioso. E depois notava-se que cada vez que ele tentava receber a bola, ele, acho que devido a essa ansiedade, muitas vezes tentava fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, num perfeitamente calma bola que ele está sozinho, sem pressão, ele tenta logo fazer uma recepção orientada com finta e acaba por se Uhum. atrapalhar e acaba por perder a bola. E juntando isso ao cansaço, realmente acho que não devia ter saído, mas acho que toda a gente concorda, o jogo menos feliz dele Sim, atualmente pelo teve Sporting. bastantes furos abaixo. Sim. Sim. É, Parece que não é, o, conseguia é o já ganhar segundo. tantas bolas. Então, se calhar estava limitado um bocadinho pelo amarelo, já não disputava tão fisicamente com medo de ser expulso, mas parece que perdeu muito mais duelos. Um, e não Mas é porque a forma conseguia como já ele, passar assim pelas coisas. a forma como ele ganha os duelos, muitas vezes é aquele jogador que tem que receber quase assim e tem um gajo em cima todas as vezes. E tenho que falar disto todos os episódios, literalmente. Tem sempre uma mochila com ele. E vão trocando, ou é o Niakate, ou é o Fonte, há sempre alguém em cima dele. Depois é o segundo jogo consecutivo, onde temos o banco e a equipa completamente a tentar expulsar o Gyökeres. E acho que não vão descansar até realmente expulsá-lo. Estava a ver ontem, ele no Championship, o ano passado, levou 7 amarelos no total. Já leva 2 Oito. em 4 jogos. Ok. A minha informação estava errada, pronto, 8. Yeah, não, eles não vão descansar até expulsar o Gyökeres. E muitas das vezes são aqueles braços normais que o Gyökeres está sempre a apanhar na cara. Só que é completamente diferente quando é o avançado que se calhar sobe e também eles fazem mais fita no chão. E muito bem os árbitros a não darem o segundo amarelo, ambos no Famalicão e aqui, mas condicionam completamente a sua forma de receber e de jogar, enquanto que ele deve sofrer umas 15 faltas por jogo. Sim, condiciona e eu gostava de perceber como é que o Fonte, que foi, como estás a dizer, ia trocando com o Nhakate para estar sempre em cima dele, como é que o Fonte acaba um jogo sem um amarelo? Foi um jogador que constantemente esteve em cima dele, esteve a chateá-lo, e se o Gyökeres numa recebe logo amarelo, o critério não é dado mesmo, não é usado de forma igual para o Fonte, mas eu acho que
Acho que o Sporting devia ter feito mais. É um campo difícil. Eu acho que vocês há pouco estavam a falar um bocadinho mal do Braga. E eu não odeio o Braga, mas daí a dizer que são um clube muito pequeno. Pronto, é isso, tem vindo a crescer, tem vindo a afirmar-se aos poucos. Tem feito melhores campeonatos que o Sporting em anos recentes, portanto, até aí acho que tem algum mérito, apesar de ser mais Não, de só no mérito do último Sporting. ano. Sim, Ficaram à eu não frente. disse que o Braga era pequeno. Sim, mas ficaram em 2019, 2020 também ficaram à frente do Sporting. E nos Mas o últimos Braga, 4 anos neste ficaram momento, duas para mim, vezes à tem mais frente. banco ao Sporting. Neste momento, o Braga tem um banco mais forte que o Sporting. Sim, mas E viu-se, quando o Braga mexeu, conseguiram empatar o jogo. E outra coisa que eu gostava de colocar é que esta pergunta: o que é que vocês acharam da colocação do Adam no gol de livre? Se estava bem. Eu já vi Olha, na pessoas minha a dizerem que opinião, a culpa era dele, mas não acho que seja culpa dele. eu acho que ele está muito a mal colocado. Toda a gente sabe que um jogador como ali naquela posição vai mandar a bola por cima da barreira. Ele estava mal colocado na baliza. não sabes não, porque Ele, quando deu o remate, ele tem que dar mais um passo para a esquerda. Porque ele no outro, o guarda-redes no outro ângulo, que é sem ser o ângulo morto, é o ângulo que está por cima da barreira. O outro ângulo, o guarda-redes tem muito mais probabilidade de agarrar a bola desse lado do que por cima da barreira. então, tu dizes isso, mas a barreira não saltou. Se já sabia que a bola ia por Sim, cima. a barreira também não Então, saltou, é verdade. eu acho Está que, bem, por mas acaso, se ele dá mais um passo para o lado, se calhar podia estar mais colocado. não sou Sim, mas grande a fã, barreira também não saltou, a culpa também não é só dele, é verdade. eu não sou grande fã do Adam, mas eu acho que Sim, a neste, culpa não é Não só é, dele, não a é barreira, culpa a dele, barreira não. também tem que neste gol, saltar, porque o Coates exato. salta leva com a bola no focinho. E se calhar não tinha sido gol. Não, mas é Eu acho que verdade. eles foram completamente enganados pelo Jaló. Não sei se vocês repararam. Eu, quando estava aqui a ver o jogo em casa, eu estava a comentar que o Jaló Olha, não quando olha uma foi o única livro, eu vez para a disse logo que ia baliza. ser gol. Não, eu também, mas ele não olha uma única vez para a baliza. Estava-se Ele mesmo a olha ver. para a área, olha para a área. E eu pensava, mas como é que ele vai cruzar esta posição? Não faz sentido nenhum. E depois disse, bem, ele ainda agora vai meter a bola no ângulo sem olhar. Pumba, meteu lá dentro. Acho que se calhar a barreira também estava mais focada em parar o cruzamento, que não faz sentido nenhum daquela zona. Nunca na vida um jogador ia cruzar ali. Mas isto também só acontece ao Sporting, já nos aconteceu contra o Famalicão aos 90. Estes jogadores fazem o livre e não vai voltar a repetir isto. E está, passado 5 minutos, está a receber a bola, não sei se vocês viram. Acho que é contra o Diomande, faz assim, parece o Ronaldo contra a É. Alemanha. Estes gajos têm uma confiança contra o Sporting que é uma coisa maluca. Nunca na vida volta a Eu, jogar. por acaso devo dizer que isso é jogada para amarelo. O jogador não pode fazer, não pode fingir que vai receber a bola com as mãos e depois não receber. Ah, é? Sério. Portanto, Olha, é. essa eu não sabia. Ou seja, imagina que a bola vai, tipo, dando um cenário, eu tenho um jogador aqui ao meu lado, se a bola vai para a cara dele e eu fizer assim, mas tirar a mão, é como se eu fosse jogar com a mão, percebem? Ou seja, e é punível com o amarelo, portanto, se o jogador finge que vai receber a bola, também é punível com o amarelo. Portanto, também faltou para mostrar aí. Mas olha, só Ok, para fechar sempre a aquela coisa aprender. Essa não. do Braga ser pequeno, ou pelo menos não ser um dos grandes, eu acho que muitas das vezes temos sempre, quando o Sporting foi campeão, o Braga era apelidado como o clube que jogava melhor futebol em Portugal. E muitas vezes ouvimos isto. Joga melhor que os três grandes. Mas depois, eu pessoalmente nunca acharia, ou nem considero o Braga como candidato ao título. Não olho para os jogos do Braga, quando se calhar vejo um bocado o Porto, vejo o Benfica. Não tenho mesmo interesse nenhum em ver o Braga, porque não os vejo mesmo sequer a acabar em segundo, muito menos em primeiro, Eu independentemente sinceramente discordo. da evolução. Eu acho que este Então, Braga, apesar de ter perdido já em Famalicão, acho que é uma equipa que pode em lutar pelo Braga, título. Diz? eles Eles perderam, perderam em eles casa. perderam em casa contra o Famalicão. Sim, sim, perderam com o Famalicão, sim, perderam em casa com o Famalicão, mesmo que tenham essa derrota, eu acho que o Braga, depois desta entrada apesar de também estarem a jogar as competições europeias, mas acho que o Braga é uma equipa que tem uma profundidade de plantel muito maior que a do Sporting e que a do Porto. O Benfica não, o Benfica tem duas equipas, mas eu acho que o Braga tem uma profundidade de plantel que pode rodar muito bem a equipa na Liga dos Campeões e na Liga e a equipa mantém-se praticamente idêntica. Portanto, eu acho que este Braga vai ser uma equipa que vai lutar ali pelo título também com o Sporting, com o Benfica e com o Porto este ano. É o que eu acho. Eu, por acaso acho que não, acho que o Braga vai sofrer muito com as competições europeias, porque vão ser jogos de alta intensidade, em que eles, apesar de tudo, apesar de terem um grupo muito difícil e, sendo honestos, já estarem derrotados desde o início, acho que eles vão tentar dar tudo, obviamente, para tentar fazer uma boa figura e para tentar também receber algum dinheiro, fazer algum encaixe. Tentar ficar em Portanto, eu acho terceiro, que eles pelo vão, menos. Não? sim, portanto, eu acho que eles vão sofrer muito
com as competições europeias. Vamos ver, E eles podem este melhorar. ano apostaram muito na experiência, né? Quando Uhum. estavam vários jogadores mais, mais velhos, porque parece-me que eles estavam nas fases finais do campeonato, quando estavam ali para assumir-se como candidato, depois fraquejavam a equipe um bocadinho, no segundo passado. Eles, se calhar, estão a tentar evitar isso este ano, vamos ver. Acho que é sempre um adversário para respeitar aqui, para fechar o tema, e eu não fico. Pronto, é um empate, perdemos 2 pontos, evidentemente, mas por ser um adversário assim difícil, não fico tão triste como se fosse um empate lá contra o Famalicão, contra o Exato, sim. Guardiões, Claro, não é, isto não é é, não sempre é a uma mesma coisa, deslocação é diferente. um, É uma deslocação difícil. sim, é difícil, pronto, aceita-se o empate, até pelo Sporting que fez no jogo. Um, não Sem temos assim dúvida. tanta razão de queixa. Oportunidades. E não tivemos assim tantas oportunidades. Eles também não, mas foi um Sim, jogo. o Sporting também foi por culpa própria que não ganhou. O Amorim mexeu muito mal e basicamente abdicou de jogar com aquelas substituições no meio campo. Nós tínhamos o jogo controlado, eles não estavam a fazer, conseguir criar muito perigo, pelo menos não em situações claras. E o Amorim tirou o Yilmaz e tirou assim a estabilidade defensiva. Um, Portanto, nós podíamos também ter ganho, mas não acho escandaloso não termos ganho também. Só aqui para concluir, mas eu queria só deixar aqui claro, quando tu disseste que o Yulman, desde que entrou, ainda não sofremos nenhum gol e essa estatística continua Sim, intacta. nós sofremos depois Ou dele seja, sair. ele saiu e a gente não sofreu nenhum gol ainda. Ou seja, o Yulman, desde que joga no Sporting, ainda não sofremos nenhum gol. Exato. Eu Por acho isso que é Mas faltava também à equipa mais um médio defensivo, mais um 6, se calhar. Ou então mais um médio no geral. Porque nós, no Exato. fundo, só temos 3. O SUG também conta, mas o mas Estoril não, exato, ao mesmo tempo também não conta. Sei lá, é muito conta, jovem. mas não entra, portanto, mais vale não contar. Mas Sim. a falar do meio campo, eu gostava de vos perguntar, também aqui nós falamos da saída do Yilmaz, mas se calhar a pior parte está na entrada do Bragança, que teve se calhar um jogo mais fraco desta época ainda. E um dos jogadores que é dos mais amados no Twitter e nas redes sociais, toda a gente ama o Bragança. Não sei se vocês, a minha timeline pelo menos agora está tudo a cair em cima do Bragança, a dizer que vi um que ele é pior que o Geraldo com estas Aí oportunidades não. tinha feito muito mais que o Bragança. Queres perguntar nestes 4 jogos do Bragança o que é que vocês acham dele e acham que é uma opção para o final da época? Até o final da época. Eu acho que o único jogo que ele não jogou bem foi este, o resto foram bons jogos. Ele também Eu acho que este jogo também não era saiu para agora ele. de lesão, tem de voltar a ganhar ritmo. Não se pode avaliar já nesta Eu, fase tão eu inicial. acho que o Bragança, yeah. Eu acho que o Bragança é um jogador com bola no pé e o Sporting neste jogo quase não teve. Estávamos mais atrás da bola do que com bola. Logo, um jogador como o Bragança, que é um jogador de bola no pé, com um jogo mais físico que era este, em que o Sporting exigia mais defensivamente, não era um jogo para ele. Daí ele também não se ter adaptado muito bem à maneira e depois também entrar a frio, também acho que não foi muito positivo para ele. A certa Basicamente acho que é altura isso. da segunda parte, até mandei no grupo, nós não estávamos a conseguir fazer um passo, não conseguimos ter a bola. Tipo, passámos para o Edwards ou para o Joquez e eles perdiam a bola. E acho que muito pior do que o Bragança esteve o Edwards, E o que Trincão. entrou para mexer no jogo. Sim, o Trincão O nem teve bem nem Trincão, mal, epá, ele, tipo, ele desculpa não lá, mas o apareceu Trincão sequer. para mim é encontrar um empresário com o tiro dali, mano. Isto, epá, eu disse muito bem do Trincão a pensar que ele ia ser o jogador de revelação, mas pá, eu já vi que este jogador é mesmo muito limitado. Dá sempre mais um toquezinho na bola antes de fazer o passe e isso irrita-me bastante. Pá, não Mas o gosto mesmo Edwards nada também do fez gajo. isso. Eu acho que o Edwards esteve pior do que o Trincão porque apareceu mais, mas apareceu pior. Sim, o Edwards Teve também mais está bola e não tá a jogar nada. não conseguiu decidir bem. Aquele passe para o Joquez que o deixa isolado com o guarda-redes é feito muito tarde, quando Sim. o guarda-redes já está a fazer a mancha. Teve muitos furos abaixo do Edwards da época passada e acho que teve bastante pior do que o Bragança. Se o Twitter era para cair em cima de alguém, devia ser do Edwards. Não era do Bragança. Falar Yeah. no Eu, Edwards, eu estava a ver podcast sobre o Sporting, que não o nosso, a dizer que o Edwards não jogou contra o Traidor. Famalicão. Tens de ver Eu o não digo os nosso em nomes. looping. A dizer que ele não jogou com o Famalicão como um castigo não só da pré-época, mas também do início da época, e que o Edwards está com um nível muito abaixo de esperado, não só em campo, mas também físico. E um jogador como o Edwards, que nós vimos na Champions o ano passado, por exemplo, não se vê agora. Não é um jogador que pega, ele contra o Tottenham parecia uma reencarnação do Maradona. Não se vê mesmo nada disso.
vê-se um jogador com muitas semelhanças ao Trincão. Eu acho que faltou critério lá na frente. A gente com mais critério lá na frente tinha morto o jogo logo na segunda parte. Porque tivemos muito espaço. O Edwards teve muito espaço na segunda parte. O Gyökeres é a mesma coisa. Eu acho que faltou decisão. A gente se ali decide melhor, tínhamos ganho ao Braga facilmente. Acho que o Sport- E acabamos por empate. eu acho que o Sporting está a precisar de um jogo para a Liga, como teve na pré-época. De um jogo em que consigamos marcar alguns golos para dar alguma tranquilidade. Porque estou a sentir a equipa, sendo que está sempre ali na margem mínima, uh, cria-se ali uma ansiedade e fica tudo mais difícil. E as outras equipas também aproveitam-se e crescem com isso. Portanto, eu acho que o Sporting precisa de um jogo como o Benfica teve agora contra o Vitória de Guimarães, um jogo controlado desde o início, em que consiga golear, consiga marcar alguns golos para depois a equipa crescer com isso. Porque acho que os momentos de forma conseguem-se mudar através assim de um bom resultado. Portanto, sem grandes euforias, acho que o próximo jogo vai ter que ser para golear, porque senão arriscamos a ter sempre assim uma equipe, uma época, tal como ano passado, em que os jogos eram sempre decididos até à última, e depois mais tarde ou mais cedo, como foi esta semana, vamos acabar por cair e depois aí sim ficamos num pior momento de forma. Mas também, agora o gol que nós sofremos, pronto, foi um gol livre sempre assim vingular, não foi uma jogada corrida, não foi tipo, nenhuma defensiva assim. Se calhar se não fosse aquele livre, o Braga não tinha conseguido empatar. Mas mas é o que basta porque só estavas a ganhar por um gol. Se estivesse a ganhar Exato. por dois, esse gol se calhar, Com a ou seja, vantagem mínima, estás sempre com esta acho sempre, possibilidade. exato, exato. Uma bola parada, um canto, um livre, um penalti, tudo pode acontecer. Exato, isso é um bom tópico. Bolas paradas. O Sporting já há 3 anos não marca um gol de livre. Eu acho isso muito preocupante. Eu acho que o Sporting devia investir no mercado de nem me geração num lembro jogador que saiba do, bater livre, do último gol livre. porque pode desbloquear jogos. O Giovane. O Pote acertou na barra agora contra o Famalicão, Na não foi? barra, mas nós queremos é a bola lá dentro. Está bem. Sim. Eu Não, acho que mas também não o ajuda nada Trincão tu teve estás sempre a trocar. aquela oportunidade num gol, numa bola parecida com a do Jaló. E o Jaló meteu lá Uhum. dentro e o Trincão mandou para a pedra, Faz para as Mas o pedras. Trincão não Mandou bate para a livros nem pedreira. aqui, nem na China, nem em Para a Júpiter. pedra, Não batem lá nenhum livros. sim. Desde a saída do Porro nós não temos ninguém. E mesmo assim Qual é o que Porro vocês nunca acham? marcou nenhum gol livre. Não. Qual é que vocês acham que é o critério para bater? Porque é que num jogo bate o Pote, no outro bate o Trincão, depois no outro ali já está o Edwards também a olhar para a bola? Não faço ideia. Acho que Acho são que os eles que jogadores, decidem no Parece que é jogo. na eu acho que os altura. jogadores pedem. Eu acho que os jogadores pedem. E em treino, como não há um que se destaque, o treinador vai dando oportunidade a todos. Pelo menos é o que me parece. Eu E acho até que o acho, batedor é o Pote, e até acho mas meio como não justo, também não. porque se eu fosse jogador de futebol e se, e se tu, Afonso, estivesse sempre a bater os livros e não a marcar os golos, eu também iria querer tentar a minha sorte, percebem? Ou seja, se a bola não entra, eu percebo que todos tentem até alguma deles entrar. Ainda só para falar das substituições, falámos muito. Já falámos um bocado do Géni, mas falámos mais do Bragança, do Edwards, do Trincão. Para mim, acho que a pior entrada foi mesmo do Géni. Também um bocado condicionado por jogar no lado esquerdo. Ele sempre jogou no lado direito, partiu para o drible e passou sempre. Acho que o lado esquerdo não lhe facilita assim tanto. Também ele levou com cada entrada, sempre que ele arrancava, ele sofria falta logo a seguir. Mas mesmo a descer, ele conseguia vir mais lento que os Gai, que isso deve ser um feito no Sporting. Conseguiste descer ainda mais lento que os Gai, que dá-me uma raiva perderes a bola e ficares a descer àquela velocidade. Portanto, Ele para mim, não acho que sabe ele foi mesmo a defender, pior entrada. basicamente. Não, ele não é um ala, ele é claramente um extremo e naquele lado direito tem dado sucesso, mas se calhar para desbloquear um jogo, não quando estás a ganhar por um. Provavelmente queria desbloquear o segundo gol e fechar o jogo, mas não funcionou. Mas se tivesse o Géni feito uma assistência, estaríamos a dizer que foi uma ótima substituição. A verdade é que o Génia vai perder lugar com a vinda do Fresneda, que se o Génia conseguir aproveitar bem a falta de personalidade dos Gaia ofensiva, agora com a vinda do Fresneda vai acabar por sofrer. E depois, o Génia tem estado em melhor momento de forma do que o Trincão e do que o Edwards. Mas se pensarmos no treinador, o treinador vai olhar para o banco e vai ter o Edwards e o Trincão no banco. E o Géni, e entre meter um dos três, eu acho que vai sempre optar pelo Edwards ou pelo Trincão. Portanto, enquanto extremo,
Portanto, Uhum. acho que o Geni vai ter que se habituar a jogar à ala esquerda ou então não, ou então vai ter poucos minutos. Não, completamente. O Geni é o novo Fataú. Vamos ouvir muito este nome, Hum. mas é impossível tu teres o Edwards no banco e depois o Geni. Acho que queimas completamente o Edwards com a personalidade É dele, isso, pelo é menos isso. que aparenta ter. Ele já se esforça pouco, metendo um jovem de 18 anos à frente dele. Acho que aquele clipe do Nani a ser substituído a tirar o colete, vai ser um bocado isso. O que é que vocês acharam da entrada do Fresneda? Não, na minha opinião, não deu para ver muita coisa. Não entrou mal, mas também não entrou, não se mostrou muito. Pelo menos Se calhar cruzamentos estava um ele veio. bocadinho. Oh, ele fez para aí um cruzamento e também não acertou. Ele fez para uns 3 cruzamentos. Não, ele ainda Foi Não tentou. foram, foi forçoso. muito bons. Obviamente nós conhecemos pouco o Fresneda, estaríamos a mentir se disséssemos já vimos muitos jogos dele. Pelo que eu tenho visto, ele é mais defensivo do que atacante. Só que mesmo sendo um lateral mais focado na defesa, ele puxa para a frente. Também estávamos empatados e faltavam 5 minutos ou pouco mais. Mas ele puxava sempre para a frente, que é uma coisa que tu não vês o Gaio fazer. O Gaio procura sempre passar para trás Para e trás. reconstruir. Portanto, tens 18 anos, pegas na bola, vais para a frente e cruzas, e se a bola sai, vais a correr com intensidade buscar. Não mostrou muito, mas pelo menos mostrou que pode vir a ser uma grande opção. Pelo menos só pela forma como ele entrou e mostrou que queria cruzar, queria ganhar. Vocês sabem Ou dizer que se não tem muita o, influência, mas. vocês sabem dizer se o Fresneda foi convocado? Não. Espera? Não, não, ele não Acho foi, que não vai foi. não. Acho que Ele não não foi vai a ninguém. nenhuma. Não, não. Então pronto, eu acho que é perfeito porque vai dar tempo para ele crescer no Sporting. Acho que é fundamental que ele não tenha ido porque se ele fosse ia perder mais tempo de adaptação para os Gaio. Mas eu acho que assim, eu acho que ele entrou com 10 minutos a faltar e o jogo estava partido na altura. Acho que tínhamos a quase sofrer o gol. Portanto, é um miúdo novo que tem boas características, mas entra com o jogo partido e com o Sporting a querer ir para cima era normal que não desse para dar muito nas vistas. Mas é esperar que se adapte bem e que no próximo jogo já seja titular. Para o jogador nunca mais ter de fazer um jogo oficial pelo Sporting. Também não, né? Acho que ele pode entrar na primeira ronda da taça. Seja isso, pá. Não, Não, melhor. eu prefiro o Catam do que o jogar, sinceramente. Vamos passar aqui ao último momento do nosso podcast, o habitual minuto de arbitragem, protagonizado pelo nosso Leão Diogo. Uma arbitragem algo polémica, já vimos jogos mais polémicos, mas o que é que tens a dizer? Força. Ah, então, esta arbitragem foi mais uma arbitragem da nossa liga fraca. Achei que este árbitro teve uma dualidade de critérios mais uma vez fraco. Ah, o Sporting Braga fez 10 faltas, teve 2 amarelos, em que um dos amarelos foi por protestos. O Sporting em 17, aliás, peço desculpa, foi ao contrário. O Braga fez 17 faltas e teve 2 amarelos, em que um dos amarelos foi por protestos. E o Sporting fez 10 faltas e teve 5 amarelos, o que eu só aí demonstra que o árbitro tinha a mão leve para os jogadores do Sporting. Ah, agora, relativamente aos casos do jogo, o gol anulado, na minha opinião, foi mal anulado, como já referi aqui atrás, e vou passar a dizer porquê. A lei do fora de jogo, número 2, diz que um jogador na posição de fora de jogo, no momento em que a bola é jogada ou tocada por um colega de equipa, só deve ser penalizada se tomar parte ativa no jogo. Ou seja, impedindo o adversário de jogar ou poder jogar a bola, obstruindo claramente a linha de visão do adversário. O que não foi o caso, uma vez que o Mateus conseguia ver perfeitamente a bola a sair dos pés do Human. E o Pote, só posteriormente à bola ter saído do pé do Human, é que obstrui a visão do guarda-redes, o que para mim não constitui um gol em fora de jogo. Pronto, esta aqui é a minha análise neste lance. Ou seja, na minha opinião, o gol devia de ser validado. E tanto prova isso que o gol do Porto foi idêntico, em que o Evanilson marca em que o Fran Navarro está em posição irregular e também engana tanto o guarda-redes como o defesa, faz lá uma simulação que também engana os defesas e o guarda-redes e o árbitro deu o gol. Foi exatamente idêntico ao lance do Pote. Agora, relativamente a uma expulsão sobre o Bragança, em que apesar do jogador ter jogado a bola, houve um pisão claro
na perna do Bragança, o que, na minha opinião, já vi vários lances este ano em que estes lances são puníveis de cartão vermelho e, na minha opinião, este lance devia ter sido para cartão vermelho, o que deixava o Sporting a jogar com mais um a partir dos 80 minutos, ou seja, íamos jogar aproximadamente 15 minutos com mais um, o que teve influência. De modo geral, este árbitro decidiu bem em não assinalar um penalti contra o Sporting num lance sobre o Coates, do Coates. E pronto, de modo geral, uh, vou atribuir uma pontuação a este árbitro de 0. Acho que este árbitro merece um 0, Já estamos a porque de melhorar. 0 a 10. Hã? O último foi -1. O último Este foi foi menos. 0. Este aqui só vou pôr 0 porque isto para os nossos ouvintes, eu acho que se desse uma pontuação abaixo de -1, como foi no outro árbitro, acho que podiam levar isto para a brincadeira e eu, como isto para mim é sério, eu vou dar um número que esteja na escala de 0 a 10. E como este árbitro foi mesmo muito fraco, vou dar um 0. E mais uma vez eu digo, e isto aqui provavelmente pode ser muito criticado ao dizer isto, eu acho que os árbitros têm que começar a ser castigados, ou seja, porque isto é constantemente na nossa liga, tem-se visto constantemente os árbitros a errarem, eu acho que os árbitros têm que começar a ser castigados e acho que por exibições como esta, ou piores, deviam de ser multados 11 vezes sobre o valor que recebem por jogo, ou seja, porque estão a prejudicar uma equipa que tem 11 jogadores, têm que ser punidos 11 vezes pelo, pelo número, pelo Foi valor que específico. recebem. Então não é pelo Não, banco também? não, o banco não conta porque eu só estou a ser simpático e só estou a meter os 11 jogadores em campo. Portanto, na minha opinião, é muito isto. Eles têm que começar a ser castigados, porque senão vão estar sempre a errar isto. Semana após semana estamos sempre a falar das arbitragens em que são fracos, e isto tem que se começar a ser punidos, porque se não há castigos, eles vão continuar sempre a errar. Eu sei que eles também, alguns são fracos, mas isto não é normal de serem constantemente a ser fracos, porque há lances mesmo muito graves e as regras estão escritas. Eu não percebo como é que não são aplicadas as regras que estão escritas. Pronto, é muito isto. Estes temas a mim irritam muito e deixam-me assim mais ansioso a falar e nervoso e pronto, é muito isto. Está aqui Então a tu minha sugeres análise. um castigo de 11, do equivalente a 11 jogos, mais ou menos 3 meses de Não, salário. 11 jogos não, 11. Imagina, o árbitro recebe um valor por jogo. Imagina 3.000 euros agora neste jogo. A multa que ele recebe é 11 vezes esses 3.000 euros. Então são 11 Basicamente é jogos para isto. voltar a receber isso tudo. Exato. Eu acho que é o mais justo, porque assim eles pensam, ui, agora vão ser 11 jogos em que não vou receber porque vou ter que pagar uma multa, eles já pensam duas vezes antes de fazerem outra vez a brincadeira que fazem nos jogos. Porque eles, só assim é que eles aprendem. Porque senão, se eles só são castigados por um jogo em que não recebem um salário, isso eles vão continuar sempre a. Ou então, um jogo que não recebem salário, mas se calhar estão a receber uma mala de um clube qualquer por trás, isto vai dar quase sempre ao mesmo. Portanto, isto é a minha opinião. Esta é a minha opinião. Muito bem. Esta gostei de Nota ouvir. 0. Foi bem metida esta. Nota 0. Ahm, Muito bem. Acho que não temos mais nenhum tema a tratar. O próximo jogo com o Moreirense ainda está muito distante. Vamos ter a pausa para as seleções. Portanto, acho que não vale a pena estar aqui Deixa-me só a dizer fazer uma coisa, previsões. faz favor. Não. Vou brincar, vai lá. Está bem? Não for. Ok. Isto é uma ditadura, agora vou cortar esse não. Ah, não, eu só queria dizer que o ano passado estávamos a 8 pontos do primeiro lugar, passado 4 jornadas. Desta vez perdemos 2 pontos. Obviamente não é comparável. Estamos, e sente-se também, E que estamos estamos a na lutar pelo liderança. título. Estamos na liderança, estamos a lutar pelo título, estamos muito chateados com 2 pontos perdidos em Braga. Demonstra também o que é que os Sportingistas estão a achar deste ano e a esperança até o final do ano. Também é demonstrada pela dificuldade de arranjar bilhetes, mas não vamos entrar por aí. Mas o ano passado foi muito fácil ir à Aí, pedreira e sim. este ano era basicamente impossível. Portanto, nota-se que a massa associativa está muito mais confiante neste época e perdemos 2 pontos, mas não quer fazer o que o Lino Carvalho fez em Guimarães com o 1, mas continuamos na liderança. Não percebi a Jogo a referência. jogo. Não, Ok. 2015, 2016.
nós tínhamos acabado de ter um empate contra o Rio Ave em casa, 0-0, e depois um empate um igual em Guimarães. E o William foi ter com os adeptos do Sporting. Ainda estávamos em primeiro. Foi o jogo antes de recebermos o Benfica em casa. Sim. E o William vira-se para a bancada e disse assim: Nós estamos em primeiro. Pronto, e depois Estou mal, não? virou um mimo. Virou um mimo, pronto. Mas é esquecer, isso já passou. Isto não vai ser diferente. Eu ia dizer, aproveitando essa referência, claro que este jogo eh, não foi, não foi um jogo de roubalho, era como foi em Famalicão, no ano em que nós fomos campeões, quando anularam aquele gol ao Sporting no minuto 90 ao Coates. Mas eu gostava de dizer que eu partilho a opinião do Diogo quando eu acho que foi uma exibição muito fraca em termos da equipa da arbitragem que nos penalizou. Portanto, eu espero que este jogo sirva de mote para o resto da época, da maneira que onde vai um vão todos surgiu nesse jogo. Que Agora surja é lado a algo, lado, que se diz. É. exato, que surja não uma frase inspiradora, mas um sentimento de nós este ano se queremos ganhar tem que ser contra todos e temos de ganhar mais, temos de jogar mais do que precisamos jogar habitualmente, portanto, vamos para cima deles e que sirva de motivação. É isso mesmo, é os que mesmos. Isso, sem dúvida. Só, Carrega. só a única ideia para as seleções. Para mim, jogávamos já no próximo fim de semana. Eu nem vou ver os jogos da seleção, não, não Sim, gosto não do vale a pena selecionador, não com este gosto selecionador das novo. equipas que lá está. Não vou ver os jogos. É muito mal. Enfim, estaremos de volta então no próximo dia, não sei, a seguir ao jogo do Moreirense, que é dia 17, portanto, se calhar dia 18 ou dia 19. Ahm, Obrigado por nos terem ouvido. Esperemos que gostem e saudações lindas. Até à próxima. Olha Vou que constrangedor. descortar.